Queridas, querides, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Plumas e Paetês. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Plumas e Paetês foi uma novela escrita pelo Cassiano Gabus Mendes em 1980. Se na novela anterior do autor, Marrom Glacê, a classe profissional que conduzia a história eram os garçons, aqui são as modelos. E 5 anos depois, em 85, o Cassiano voltaria ao universo da moda com a igualmente bem-sucedida Tititi. Então, quando a Maria Adelaide Amaral decidiu fazer o remake de Tititi em 2010, há uma divergência engraçada. O Jorge Fernando, que dirigiu o remake, dizia que a ideia de incluir plumas na trama era dele. A Maria Adelaide Amaral dizia que a ideia havia sido dela, e eu digo que a ideia foi minha. O mais provável é que nós três tenhamos tido a mesma ideia ao mesmo tempo, porque as duas tramas, a de Plumas e a de Tititi, se fundem muito naturalmente. Tititi possuía o humor e Plumas trazia o folhetim, o drama romântico e psicológico que Tititi não tinha. A protagonista de Plumas é a jovem mineira Marcela, papel de Elizabeth Savala, que no remake foi a Isis Valverde. A Marcela aqui é uma jovem que vive meio à beira da sociedade. Ela trabalha como dançarina de cabaré, que, como nós já vimos em Marrom Glacê, era a metáfora possível para se falar em prostituição. Ela é fortemente rejeitada pela família. Os tios da Marcela dizem que ela não presta. Para piorar, a Marcela se descobre grávida de um namorado que a abandonou. Ela sabe que a família não vai acolhê-la, então o que ela faz? Ela fica sabendo que a amiga Júlia, papel de Cristina Ché, vai para São Paulo com o namorado Osmar, papel de Stepan Ercecian, que no remake foi o Gustavo Leão. Isso porque a rica e tradicional família do Osmar finalmente decidiu aceitar de volta o filho pródigo. A Marcela aproveita a carona e vai com o Osmar e a Júlia para São Paulo. Só que acontece um acidente na estrada e o Osmar e a Júlia morrem. Como a Marcela é encontrada abraçada ao Osmar dentro do carro, os pais dele, Dr. Gustavo e Dona Bruna, interpretados por José Lilgoy e Neuza Amaral, e depois no remake por Leopoldo Pacheco e Julia Gunn, eles supõem que seja a Marcela a namorada que o filho Osmar vinha trazendo. No início, a Marcela tenta desfazer o engano. Ela quer contar a verdade, quer contar que a namorada do Osmar era a moça que morreu. Só que ela, sozinha, grávida, naquele hospital, sem ninguém por ela, recebendo toda aquela assistência e aquele carinho daquela família rica, logo ela se deixa envolver e ela confirma não apenas que era namorada do Osmar, como diz também que o filho que ela espera é do Osmar. A Marcela é recebida então com tapete vermelho na casa daquela família rica e ela conquista o coração do irmão do Osmar, o Edgar, papel de Cláudio Marzo, que depois no remake foi o Caio Castro. O Edgar tem uma agência de modelos, que é gerida pela sua eventual amante, a Luísa, interpretada pela Maria Helena Dias e no remake pela Guilhermina Guinle. O Edgar faz com que a Marcela trabalhe como modelo antes de a barriga crescer e a Marcela aos poucos vai correspondendo ao amor dele. Tudo vai divinamente bem na vida da Marcela até que surge o verdadeiro pai do bebê, o Renato, interpretado pelo José Wilker e no remake pelo Guilherme Winter. O Renato aqui é um irresponsável que vive na estrada, aprontando de cidade em cidade. Então, a certa altura, ele decide ir para São Paulo para morar na casa da família de classe média que mora no mesmo prédio em que vivem as modelos da agência do Edgar. E é ali que o Renato e a Marcela se reencontram. Marcela grávida, o Renato olha e diz: peraí, esse filho é meu? Porque se esse filho é meu, nós vamos criar juntos. E é então que temos um movimento muito ambíguo da Marcela. Ela jura de pés juntos para o Renato que o filho não é dele coisa nenhuma. Por que ela faz isso? Por orgulho? Não. Para não magoar o Edgar? Talvez. Ou seria porque ela tinha medo de que a família do Edgar descobrisse que ela é uma mentirosa e retirasse dela toda a segurança e todas as regalias que ela havia conquistado?
Não se enganem, a Marcela original é uma anti-heroína. Ela trapaceia a novela inteira para sustentar a mentira que vai fazer dela e da filha dela que nasce herdeiras da rica família do Osmar. O Edgar, para ela, é a cereja do bolo. Se eles se casam, ele sim vai poder dar para ela e para a filha dela toda a segurança afetiva e material que o Renato nunca vai poder dar. A própria Elizabeth Savala foi implacável ao julgar a Marcela. Disse ela em entrevista à revista Amiga que a Marcela era uma mau caráter sim, que não teve muitas chances na vida, isso é verdade, e que existem milhares de moças como a Marcela que estão por aí que não tiveram a sorte de encontrar uma família rica que as acolhesse e um homem bom como Edgar que as amassem. O grande crítico Arthur da Távola elogiou muito o trabalho da atriz, pois segundo ele não era tarefa fácil dar vida a essa heroína tão ambígua, mentirosa, insegura, dividida, e ele considera que a Elizabeth Savala conseguiu luzir alguma coisa boa por baixo daquela Marcela tão carreirista e infeliz. No final da novela, a vilã Luísa, que odeia Marcela por ter perdido o Edgar para ela descobre o passado obscuro da Marcela em Belo Horizonte e ela conta para a família do Edgar. Então a austera Dona Bruna põe a Marcela contra a parede. Ou você abandona o Edgar, ou a sua filha, quando crescer, vai saber de que sarjeta você veio. A Marcela se desespera, procura o Renato, diz a ele que a filha é dele mesmo e propõe que eles fujam juntos. O Renato fica feliz e topa. Mas o Edgar não se conforma, ele não tá nem aí para a aprovação da família, para o passado da Marcela, ele só quer que eles fiquem juntos porque ele ama a Marcela. É muito bonito, é muito tocante o amor do Edgar. É quando a Marcela, muito consumida de remorsos diante daquele homem tão bom e puro e que a ama tanto, ela confessa que sempre mentiu, que a Paulinha é mesmo filha do Renato e ela pega o carro e arranca com tudo. O Edgar arranca atrás dela para tentar alcançá-la e é então que a Marcela, que começava a novela sofrendo um acidente que a pôs na vida dessa família, termina sofrendo um novo acidente e dessa vez ela morre. E com a morte da Marcela, ficamos definitivamente sem saber o que a moveu para que ela mentisse tanto ao longo da novela. Desespero? Ambição? Medo da miséria? Amor pela filha? Um pouco de tudo isso? Essa era bem uma marca do Cassiano, a construção desses personagens sonsos e ambíguos que entram e saem de cena sem que a gente nunca consiga ter certeza do que de fato os moviam. Uma coisa interessante é que a Marcela morreu na segunda-feira da última semana. E a morte dela não foi final de capítulo, não foi nem mesmo break para intervalo. Da imagem da Marcela morta, cortaram para uma cena do núcleo cômico dos pobres. O Cassiano já havia feito algo parecido em Anjo Mal. No texto, ele cortava da morte da protagonista Nice para uma situação cômica com a Paula. Era uma estratégia do autor para que o público não ficasse deprimido. Ele não queria dar espaço para que as pessoas ficassem tristes ou chateadas. Heroínas morrem e vida que segue. É verdade que o Cassiano não escreveu os capítulos finais de Plumas e Paetês, porque ele havia sido vítima de um infarto. Mas eu imagino que a morte da Marcela e a forma como ela se deu tenham sido instruções dele. A última semana de Plumas fica em torno de com quem vai ficar o bebê, se com o Renato ou com o Edgar. Aí no último capítulo, os dois fazem um acordo de cavalheiros. O Renato volta a cair na estrada, dessa vez acompanhado da modelo Amanda, papel da Maria Cláudia, que no remake foi a Tayla Ayala, e ele permite que o Edgar fique com a criança, até como uma forma de consolo pelo fato de o Edgar ter, afinal, perdido a mulher que amava. Para o remake, Adelaide e eu tivemos que fazer muitas modificações, porque em 2010 a mentira da Marcela não se sustentaria. Por mais fofa que ela fosse, essa família pediria um exame de DNA. Então eu me lembro que Adelaide e eu passamos uma tarde inteira quebrando a cabeça. Como é que a Marcela vai fazer para que essa família não peça nenhum exame de DNA? Aí, de repente, Adelaide teve uma ideia. O Osmar é gay.
E eu, tô escutando. Aí a Adelaide foi no fluxo dela porque ela é muito rápida para ter ideia. Não, o Osmar é gay e o Gustavo sabe. Por isso que o Osmar foi embora de casa, porque ele não quer que a mãe saiba. A mãe não pode saber. A mãe é uma beata. Eu fiquei meio assim. Tudo isso para proteger a sensibilidade de uma beata homofóbica? E se a Bruna estiver doente? Aí quem não gostou muito foi a Adelaide, porque a Adelaide não gosta muito de falar em doença. Para ser franco, eu também não. Mas aí a proposta foi a seguinte: a Bruna já superou o câncer. O câncer já foi superado, já foi operado, ela não corre mais risco, mas ela ainda está naquele processo, fazendo quimioterapia, está debilitada, muito abalada pela morte do filho, então ela está numa condição de extrema fragilidade. E imaginar que tem um herdeiro a caminho é a única coisa que vai impedir a Bruna de sucumbir de vez. Aí, ok, encontramos a intriga que nos livrava do exame de DNA. Só que aí nós nos deparamos com um detalhe que acabou se revelando o mais lindo dos detalhes. Foi o detalhe que me fez pegar essa trama no colo. Se Osmar é gay, agora a Júlia é Júlio, Julinho, que foi interpretado pelo André Arteche. E aí não tem por que matar os dois rapazes gays, senão a novela ia virar Torre de Babel. Então o Julinho, ele vem para São Paulo para ficar com a amiga Marcela. O Gustavo sabe quem ele é e o odeia por isso, mas a Bruna não sabe. A Bruna pensa que o Julinho era um amigo da Marcela e do Osmar. Então ela acolhe esse rapaz e o Julinho, em respeito à adoecida mãe do homem que ele amava, aceita sustentar a mentira, até que a dona Bruna esteja recuperada, sã e capaz de lidar com os fatos. Só que enquanto o tempo passa, a Bruna e o Julinho se afeiçoam um ao outro. Ela acaba tendo pelo Julinho um amor como se ele fosse filho dela, sem nem desconfiar que o Julinho era, na verdade, o homem que o falecido filho dela amava. Não, só de lembrar dessa história, ficou tudo tão lindo, o trabalho dos atores, eu fico até arrepiado. O fato é que a Marcela do remake acabou se tornando uma heroína romântica clássica por força das necessidades. A Marcela amadoramente mentirosa de 1980 ia dar com a cara na parede no capítulo 15. Para a gente ter 200 capítulos de Marcela, ou ela teria que ser uma bandidaça, ou então uma grande vítima das circunstâncias. E aí, como a novela tinha que ser muito luzidia, nós ficamos com a segunda opção. Depois, em Sangue Bom, a Adelaide e eu faríamos uma anti-heroína bandidaça, que foi a Amora. Também trouxemos para o remake a história de Rebeca e Gino, papéis de Eva Vilma e Paulo Goulart, que no remake foram a Cristiane Torlone e o Marco Rica. A Rebeca aqui é uma viúva rica e sofisticada, dona de uma confecção de jeans, e o Gino é o seu chefe de segurança. É um italiano durão, marrento e apaixonado em silêncio pela patroa. Aí no remake nós fizemos a Rebeca dona de uma fábrica montadora de roupa e o Gino, então de origem nordestina, era o contramestre da fábrica. Contra o amor deles estava o gerente Márcio, papel do John Herbert, que queria se casar com a Rebeca, e o filho da Rebeca, o mimado e mulherengo Jorge Luiz, papel de Paulo Guarnieri, que não queria ver a mãe casada de jeito nenhum com aquele carcamano. No remake, o Márcio virou Breno, porque a gente já tinha Marcela, Márcio, Marta, muito mar. E foi interpretado pelo Tato Gabos, filho do Cassiano Gabus Mendes. E o Jorge Luiz virou Jorgito, interpretado pelo Rafael Cardoso. Outra trama muito marcante de Plumas era a da modelo Cláudia, interpretada pela Angelina Muniz. A Cláudia, no começo da novela, é a noiva rica do Edgar. Era um pouco como foi no remake a Camila, papel da Maria Helena Shira. Depois que o Edgar rompe com ela para ficar com a Marcela, a Cláudia, muito ferida, passa a se envolver com diversos homens, o que apavora os seus pais conservadores, que temem que a filha fique vista na sociedade como uma mulher leviana. Esse perfil a gente aproveitou um pouquinho no remake para Thaísa, que foi interpretada pela Fernanda Souza. Quanto mais os pais da Cláudia a repreendem e a reprimem, mais ela faz questão de namorar homens cada vez mais pobres,
como o Ângelo, papel do Mário Gomes, que é um típico personagem cassianesco, tão espessamente sonso que a gente nunca sabe se ele é um grande coitado ou se ele é um grande safado. Basicamente, o Ângelo namora moças cujos pais conseguem para ele bons empregos. Não que ele peça, veja bem, ele gosta de verdade das namoradas, mas se os pais delas podem dar a ele um bom emprego. Com Plumas e Paetês, o Cassiano Gabus Mendes finalmente conseguiu não só a compreensão, mas o respeito e a admiração da crítica. O já citado Arthur da Távola, por exemplo, ele não gostou de Anjo Mal e ele detestou Locomotivas. Novelas, segundo ele, superficiais e alienantes. Com Marrom Glacê foi a primeira vez que o Arthur da Távola parou e identificou: opa, tem algo interessante sendo dito aqui. E com Plumas houve a confirmação de que o Cassiano tinha um estilo muito próprio de criticar a realidade da classe média brasileira. Como fundador da televisão e um de seus profissionais mais completos, o Cassiano sabia até onde podia ir. Ele conhecia como ninguém as possibilidades e as limitações desse veículo. E as possibilidades nascem das limitações. Um discurso político não era possível fazer. Mas situações que revelem os problemas sociais, isso era possível retratar. E em retratando, criticar. O Arthur da Távola também aponta uma característica muito importante da obra do Cassiano. Os personagens estão sempre à busca de emoções amorosas fora de sua classe social. Lembremos de Anjo Mal, a babá e o patrão, em Marrom Glacê, o garçom e a filha da dona do buffet, aqui em Plumas, a dona da fábrica e o chefe de segurança, e por aí vai. É o velho mito da Cinderela, eterna representação das aspirações socioeconômicas e psicológicas do ser humano. Impossibilitadas de romper com suas situações de classe através do trabalho, as pessoas só podem ascender através do amor, do casamento. O consumo farto é a aspiração máxima. Chegando lá, porém, essas pessoas fascinadas pelo ter, mas vazias de valores, elas mergulham no tédio e no sofrimento. E buscam então um retorno à pureza através da ligação com personagens de classe social mais baixa. Essa é a grande crítica que o Cassiano faz ao eterno conflito de classes, com os ricos montados na fartura e no tédio, selecionando as pessoas de acordo com suas possibilidades de consumo, e os pobres desejando ser ricos para reproduzir esse mesmo padrão discriminatório. O Cassiano precisou de 5 novelas para que a crítica entendesse o que ele estava dizendo. Mas vamos falar de música agora? Olha só, a trilha nacional vendeu 70 mil cópias. E o Ronaldo Rezedá, depois do grande sucesso que ele fez cantando o tema de abertura de Marrom Glacê, ele canta o tema de abertura aqui também. O Eduardo Duzec contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que o Ronaldo Rezedá era professor de sapateado dele e do Luiz Carlos Góes. E aí pediu a música para eles. Então eles fizeram uma marchinha bem cheia de deboche e malícia, bem a cara do Duzec. Meu bem, agora o corte é profundo. Essa é a nova moda do mundo. Trocar de roupa é como trocar de marido, pois o amor não vale mais que um vestido. Muita boca, muita cara de modelo, senão você acaba nua em pelo. E vê se faz aquela pose ao desfilar. Talvez assim você se torne superstar. Essa letra poderia ter sido escrita pelo próprio Cassiano, né? A maior curiosidade desse álbum é que o assistente de produção do Guto Graçamelo era, vejam só, Lulu Santos, que ajudou a escolher as músicas do repertório. O Lulu contou em entrevista ao Teletema que ele estava na época tentando emplacar uma carreira de cantor. Então ele incluía em todas as listas de temas para cada novela a música dele, Melô do Amor. Em cada uma dessas listas a música dele vinha cortada e ele voltava a incluir. Aí quando chegou Plumas e Paetês, o Lulu Santos foi conversar com o João Araújo, presidente da gravadora, e foi pedir que a música fosse mantida. O João Araújo até se surpreendeu. Então você quer mesmo ser cantor, ser artista? O Lulu quero.
Aí o João Araújo manteve na trilha de Plumas e Paetês a música do Lulu, que então assinava Luiz Maurício, e no dia seguinte o Lulu foi demitido da Som Livre. E aí ele foi para Warner e o resto é história. O mais legal é que os primeiros sucessos do Lulu Santos, Tesouros da Juventude em 81 e Tempos Modernos em 82, se tornaram temas de novela. Aqui em Plumas, Melô do Amor foi encaixada como tema de um personagem muito secundário, o Zeca, papel do Heraldo Galvão, que é irmão do Fábio Júnior. O Zeca é filho do Márcio, ele é apaixonadinho pela Amanda e ele é alvo do interesse de outra modelo, a Dorinha, papel de Mila Moreira, que no remake foi interpretada pela Mônica Martelli. Já o tema da Amanda é Nosso Estranho Amor, dueto de Caetano Veloso com Marina Lima, que contou em entrevista ao Teletema o quanto foi importante o Caetano gravar essa música com ela, cuja carreira estava em ascensão e tomou a partir de então uma grande propulsão. A música foi tema de novela, teve clipe no Fantástico, tocou em rádio, foi um estouro. E a letra resume muito bem o amor incondicional da Amanda pelo Renato. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. É meio que o sonho de todo homem ouvir isso da sua parceira, né? Ou parceiro. Vai, pode transar com quem você quiser que eu fico aqui em casa te esperando, fazendo crochê. Não sei se isso é um amor estranho, me parece mais um amor capacho, né? Mas outra música que estourou graças ao combo novela Fantástico Rádio foi Meu Amigo, Meu Herói, canção de Gilberto Gil gravada por Zizi Posse. Era o tema da Nadir, papel da Solange Teodoro, uma menina muito humilde, simplória, que trabalhava servindo café na fábrica da Rebeca e era constantemente assediada pelo filho cafajestinho da patroa, o Jorge Luiz. Ela gostava de verdade do Jorge Luiz, mas se recusava a ir para a cama com ele sem estar casada. Aquele velho jogo de gato e rato entre homens e mulheres que foi muito comum até a década de 90. A Rebeca, a princípio, não gosta nada de ver o filho metido com a moça do cafezinho, mas no final é ela própria quem obriga o filho a se casar com aquela coitada. A Nadir fez tanto sucesso com o público que no desfile que encerra o último capítulo, quem fecha o desfile é a Nadir, que cruza a passarela radiante com vestidão vermelho, como se ela dissesse pra gente, né? Eu cheguei lá, eu venci. Daí a ser feliz com o traste do Jorge Luiz é outra história, né? Mas enfim, aspirações. O tema do Jorge Luiz com a Nadir é Nova Manhã, um pop feliz e fofíssimo do conjunto mineiro 14 Bis. É possível que essa música tenha sido escolhida para dar um sabor mineiro à trama, que afinal de contas começava em Belo Horizonte. Se bem que essa música acabou sendo o tema de um casal do núcleo de São Paulo. O conjunto Boca Livre aparece aqui com uma música que também seria gravada pelo 14 Bis, A Alegre Quem Tem a Viola, tema do aventureiro Renato. E o Cláudio Nucci, que havia acabado de se desligar do Boca Livre, está presente aqui com a singela valsinha Quero Quero, que fez muito sucesso na época. Era o tema do Gino e do seu amor platônico pela patroa Rebeca. Temos então o Cláudio Nucci cantando em duas faixas desse álbum, um feito difícil para uma trilha de novela naquela época. O pop jovem e solar continua com o samba funk De Onde Vem, da super banda Black Hill, a mesma da abertura de Locomotivas. Era o tema da Veroca, papel de Lúcia Alves, uma modelo engraçada, despachada, escandalosa, carreirista. Ela passa a novela inteira flertando com todos os homens e ela tenta dar o golpe do baú no Jorge Luiz. Inclusive, no primeiro capítulo tem uma cena que não dá para entender como é que os censores deixaram passar. As modelos estão ali conversando, né? Nossa, a Veroca tem sempre dinheiro sobrando. O que será que ela faz? Será que ela é econômica? E aí a Amanda diz, é que ela tem mais estômago que a gente. Temos outra canção de Gilberto Gil, Aroma, gravada pela Lúcia Turnbull,
que é considerada a primeira mulher guitarrista do Brasil. Aroma é o tema da Sandra, papel da Elisângela. A Sandra é filha do Márcio, namorada do Ângelo, e ela tenta se firmar na carreira de cantora, meio como a própria Elisângela de fato estava tentando fazer naquela época. Já o tema do belo e sonso Ângelo é Semente de Tudo, mais um pop feliz da banda A Cor do Som. Para as cenas das modelos, os dois magos do pop dos anos 80, o Robson Jorge e o Lincoln Olivetti, eles criaram o tema instrumental Prêt-à-Porter, um charmosíssimo jazz funk que também foi tema das vinhetas de intervalo. E concluindo essa trilha pop tão radiosa, 3 temas românticos. A Mesma Porta, com o cantor Gilson, que havia feito grande sucesso na trilha de Marrom Glacé. Fracasso, baladão bem lacrimejante do Fagner, gravado pelo Giliardi, que foi um cantor de grande expressão na década de 80. E Te Dei Demais, que foi o principal tema romântico da novela, tema da Marcela e do Edgar, gravado por Felipe Neto, que evidentemente não é o youtuber, que não era nem nascido naquela época, era um cantor que havia começado a carreira gravando em inglês, com o nome de Julian, e então ele recomeçava a carreira gravando em português. A trilha internacional vendeu 196 mil cópias, com essa capa linda feita pela artista plástica Sylvia Trenker, que foi esposa do Hans Donner. O interessante aqui é que, apesar de a novela gravitar em um universo urbano e moderno, a trilha foge da febre da disco music e traz um repertório predominantemente romântico. O maior destaque é I Never Fall in Love, do David Sigerson, que inclusive fez uma participação na novela cantando a música em uma festa. Era o tema do Ângelo. O clima de romance continua com Dionne Warwick e o seu grande sucesso No Night So Long, tema de Marcela e Edgar, com os roqueiros norte-americanos Paul Davis e Mike Pinheira, que cantam respectivamente Do Right, tema de Jorge Luiz e Nadir, e Good Night My Love, tema de Renato e Amanda, com a Sylvia Mason, vocalista da banda francesa Voyage, cantando Shadows in the Sun, é o tema da Melina, papel da Silvia Salgado, a doce irmã caçula do Edgar e do Osmar, que sonha em ser modelo e ama em silêncio o traste do Jorge Luiz, e com 2 gravações nacionais. A doce cantiga italiana Magia, gravada por Pippo e Mônica, tema de Rebeca e Gino, e Now's the Time, com Stefan, era o tema da Dorinha e do seu romance com o Francis, papel do Eduardo Conde, que no remake foi interpretado pelo Ricardo Duque, era um executivo da agência de modelos do Edgar. Para dar um clima chique, temos também R&B suaves e dançantes que até hoje tocam muito em rádios como Antena 1. Give Me the Night, na qual o jazzista George Benson flerta com o pop. Never Knew Love Like This Before, deliciosa canção de Stephanie Mills que lhe rendeu o Grammy de melhor performance vocal feminina de R&B. E Special Lady, com o conjunto vocal Ray Goodman and Brown, era o tema da Amanda. Ouvimos ainda mais 3 temas dançantes, Modern Girl, hino proto-feminista que foi o primeiro sucesso da inglesa Sheena Easton, foi o tema da Veroca, Son of Jamaica, da banda Goombay Dance Club, famosa na Europa por imprimir ritmos caribenhos na música pop, e Surshot, funk music de primeira da banda Crown Heights Affair. E por fim, temos como tema geral The Strangers, faixa da célebre e performática banda pop alemã Gengis Khan, que narra a vinda de extraterrestres ao planeta Terra para ajudar os humanos. Olha que legal! O sucesso dessa banda foi tanto que no Brasil foi criada a Brazilian Gengis Khan, banda cover bem excêntrica da gravadora RGE, que fez sucesso principalmente com o hit infantil Comer Comer. E foi lançado ainda um compacto, olha só, temas instrumentais das novelas Coração Alado e Plumas e Paetês. Então de Plumas nós temos aqui Prêt-à-Porter, que nós já ouvimos na trilha nacional, e Squash, também do Robson Jorge e Lincoln Olivetti. E também na Itália, Plumas e Paetês fez sucesso e teve a sua trilha lançada por lá. Olha só que capa linda, baseada no trabalho gráfico da nossa trilha internacional.
O álbum não traz nenhuma música da trilha original, e o destaque é o tema de abertura Smetila, gravada pelo músico gaúcho Jim Porto. Eu vou colocar a lista das faixas aqui na descrição do vídeo. E você, tá ansioso para ver essa novela no Globoplay? E as trilhas você teve? Qual foi a música que mais te marcou? E vem cá, o que vale mais para você? O amor ou um vestido? Conta para mim. Beijão!